Boa tarde, espero que tudo bem com vocês. Atrasei um pouquinho, sabe por quê? Olha que elegância hoje. A Delaporte, que sempre esteve comigo nos meus programas, a Delaporte fez isso aqui, ó. Bom, não tampando o olho, né, Mariela? Máscaras com as roupas, olha que bacana. Então a Delaporte fez as máscaras que combinam com os looks. Tem alguns que eu vou mostrar aqui. Elas me mandaram algumas máscaras Delaporte, muito obrigada. E que eu vou mostrando para vocês ao longo dos dias aí das lives, tá? Esperando só o Leone entrar aqui. Leone, cadê você? Tudo bem? Agora, tudo já, e você? Tudo bem. Como é que estão as coisas? Graças a Deus, tudo bem. Eu falei que comecei antes de você entrar comentando. Tem Ah, uma empresa que sempre me apoiou nos programas lá na TV, que me mandou ah, algumas roupas que combinam com o protetor, com a que máscara. interessante. Entendi. E Ó, sabe, e eles estão fazendo, como agora está tudo fechado, né? É uma loja ali da ah, região do Prado, aqui em BH, eles estão fazendo máscaras para quem queira, porque é uma forma entendi. também deles rentabilizarem e se Claro, reinventarem, né? Que é o sim, que está todo interessante. mundo agora buscando, se reinventar. Então eu recebi É, isso aqui hoje, agora há pouco. Falei, não, vou mostrar hoje na você live. está muito chique. Não, a roupa combinando com a máscara, olha que chique isso. Ah, muito chique. Só faltou a caneca agora combinar. Não, mas aí não, né? Mas que o café hoje é um café cremoso quentinho, deixa eu ver Ah, se dá pra ver. ah, Ainda não. dá pra ver. Dá uma espuminha aí. Deu pra ver uma espuminha. Aquele que deu errado, depois deu certo. É. Chica, consegue ter volume de máscaras. Kika é a minha irmã que entrou Ah, aqui. Eles estão fazendo com volumes, porque como está parada toda a parte da produção, porque toda a região do Prado, então eles estão fazendo. Eu passo o contato para o Lalau. Elas estão fazendo em grande quantidade, sim. E além delas, ainda tem outras fornecedoras também, tá? Então eu te passo, assim que terminar a live, eu te passo o contato dela, ou se você quiser, eu passo o seu para ela. Mas, Leone, deu tanta repercussão a procrastinação. foi bom, né? É. Bom, assunto bom, né? E é longo, né? Porque envolve muita coisa, né? E aí eu pensei da gente até retomar, fiz a listinha aqui do que a gente já conversou até agora. Tá bom. Na primeira a gente falou de uma forma geral, a gente conversou sobre bem-estar mesmo. Na É. segunda a gente falou de alegria e tristeza, depois Hum, que o medo faz parte. Aproveitamos que era Dia Mundial da Voz no dia 16 de abril, a gente falou sobre a voz interior. Falamos hum. também sobre liberdade, sobre histórias e boas memórias. Falamos sobre as amizades que fazem a diferença. Cadê você aqui? Continuamos depois falando sobre amizade, sobre a importância do pausar, tolerar e intolerar e procrastinação. É. Desses assuntos, o que mais comentaram com você? Então, a questão da pausa, eu acho que foi o que mais comentaram. A pausa foi. Pelo momento, também essa questão é tão importante, né? Mas eu acho que ele tem uma profundidade também que é válida, né? A discussão, porque ela envolve, primeiro, a questão de tomar uma consciência de que eu preciso pausar, tem a questão de ter a coragem de pausar também para ver as suas coisas, as suas crenças, como é que você está. Então, a pausa, ela para mim, foi a que gerou mais repercussão. Né? E esse da procrastinação também, foi um também que né, desde terça-feira, assim, as pessoas comentaram. Né? Talvez tenha mexido muito com as pessoas. E o É, que eu achei interessante, além da Paty, que falou muito a respeito, agradeceu, depois conversei com ela por WhatsApp. ah, O Takeshi veio me procurar depois e falou, Mariela, eu nunca tinha visto a procrastinação por aquela perspectiva. Ou que legal. pelas perspectivas que nós colocamos, né? Ou a Sei. procrastinação era preguiça ou falta de Ah, planejamento. E aí, quando a entendi. gente foi fazendo os outros levantamentos,
Ele falou, Mariela, eu É. vou ter mais carinho com quem procrastina. Eu achei interessante isso. Ah, que Né? interessante, é mesmo. Legal demais. Porque, e olha que ele é consultor, quer dizer, tá sempre lidando com isso, né? É, tá atualizado, né? É. Tá sempre vendo, às vezes, projetos que ele coloca e as pessoas nem sempre estão levando adiante. Agora, Leone, uma coisa É. que tem me assustado, hoje eu estava conversando com algumas pessoas do Conselho Nacional da Mulher Empresária, do qual eu faço parte, e nós Ah, conversávamos sobre a saúde mental das pessoas. E disso ah, tudo que nós conversamos, a gente está falando da saúde mental nesse período. o tempo todo, é. Na verdade, a saúde mental, né, ela vem, ela engloba isso tudo, né? Faz parte, ela está presente em todos os assuntos. Porque se a gente não se sentir bem, se a gente não se cuidar nisso aqui, a alegria, a tristeza, o medo, como que a gente vai dar conta de lidar com tudo isso? O João Barbosa, que está aqui, também aí pertinho de você, que é de Vespasiano, o Ah, João é palestrante, também é consultor, ele pode nos ajudar aqui comentando sobre isso, João. E hoje, quantas notícias eu vi falando da preocupação com a saúde mental das pessoas. E eu achei hum, interessante, eu fiz essa reunião logo depois do almoço é, e parei, antes da gente entrar, para dar uma olhadinha nas notícias e aí eu vejo isso. Então, quanto entendi. agora, parece assim, tá, vamos parar. Aí depois veio, e agora? O que vai acontecer? E agora já é É, assim, até quando a gente vai ficar nisso? Como tem o é, até quando eu vou ficar nisso, não há uma previsão, o é, emocional das pessoas tem ficado abalado. Né? E aí é. foi meio que a Patrícia falou, alguns são assim, eu paralisei, eu não sei o que eu vou fazer. Quais os cuidados a gente pode tomar mais agora para que a gente tenha um bem-estar e uma saúde mental melhor, hein, Leone? Então, Mariela, a primeira coisa é sempre trabalhar com a realidade. E essa para mim, porque para muitas pessoas essa questão do hábito da realidade ela não é comum, né? Então, assim, eu sempre às vezes trabalho com aquilo que está para frente ou que está para trás. Então, aquilo que está no momento, que é a minha realidade, as pessoas às vezes atropelam essa realidade e elas não têm consciência daquilo realmente que está acontecendo. Então, o primeiro ponto para o bem-estar, para a saúde mental, é a realidade. Entender o que está acontecendo primeiro ao seu redor, né, que na verdade não deixa de ser um reflexo daquilo que você é, né? E depois um segundo passo é você ter a coragem de buscar as causas das suas atitudes, dos seus pensamentos, daquele estado que você está, né? Porque o estado que eu tenho hoje, que na verdade ele oscila o tempo todo, né? Às vezes ele está melhor, às vezes pior, mas esse termômetro de saúde mental só o indivíduo pode mensurar, né? Na real. Então, assim, eu posso falar, por exemplo, eu estou com você o dia todo, estou vendo que você está feliz, conversando e tal, mas às vezes você não está. E aí, no meu ver, eu posso falar assim, ah, não, a Mariela hoje está bem, ela está super bem e tal. Mas no fundo, você pode não estar, você pode estar angustiada, por exemplo, né? E está transparecendo uma outra coisa. Então, você está fazendo um esforço para parecer outra coisa, né? Às vezes para não magoar alguém, para não deixar alguém preocupado, nesse sentido. Mas como a gente está falando de saúde mental individual, que é o que a gente preza aqui, né, o indivíduo, para que as pessoas, né, tomem consciência para lidar com elas mesmas, é isso. A primeira coisa é saber o que está acontecendo fora, em volta. E aí depois eu ter a coragem de me ver dentro, questionar as minhas atitudes, para ver se realmente eu estou, as minhas crenças, o que eu estou limitando demais, se eu estou resistindo a muita coisa, né? E isso vai refletir fora. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. E aí você me fez pensar numa coisa que é a observação. Né? A autoobservação e a observação de quem está mais próximo da gente. E eu É, recebi um vídeo hoje que me chamou. E é impressionante. Na PNL fala que a gente abre filtro, né, para determinadas coisas. Eu é, encerrei a reunião que eu estava fazendo com as pessoas e fui olhar o que chegou de WhatsApp. é, Aí tinha no grupo de fono um vídeo que, sinceramente, eu fiquei arrepiada. Uma reunião de uma empresa, havia 4 pessoas nessa reunião.
Pessoal em casa e tal, você via que era proprietária da empresa e funcionários. Havia 3 primeiro e eles estavam esperando entrar a 4ª pessoa. Quando entra essa 4ª pessoa, ela entra extremamente maquiada e arrumada. E quando... Aí a proprietária ainda brinca. Fala assim, poxa, mas você tá... Nossa, você se arrumou tanto para essa reunião. Isso tudo é para nossa reunião? E você vê que ela não tá bacana. Ela fala assim, cansei de fazer reunião de pijama. Aí nisso passa o companheiro atrás e dá aquela encarada no computador e senta atrás. Ele fica aparecendo. Aí uma das amigas percebe que não tá nada bem, manda só para ela uma mensagem privada. Fulana, tá tudo bem com você? Aí ela responde, não, ciclano me bateu. Eu preciso de ajuda. E aí demonstra só que toca o interfone. Aí fala, só um instante. Fulano, chegou uma encomenda para você. Fala, mas não pedi nada. Fala, mas chegou uma encomenda. Ele desce. Aí a outra que sacou tudo que estava acontecendo, falou assim, tranca a porta e vê se é a polícia mesmo que chegou. Que não sei o quê. Não. E aí fica aquela sensação, e é exatamente da Maria da Penha que fez esse vídeo, mas que dá muita sensação de que era real. Não sei se é real ou não. Mas só de falar eu tô arrepiada, mostrando também como a gente tem que observar as pessoas que estão próximas. Porque aumentou depressão, aumentou abuso sexual, aumentou feminicídio. Então, tudo isso as pessoas estão precisando ficar atentas e como a gente vai ajudar os outros. Mas, de novo, aquilo que você sempre fala, a gente tem que se olhar primeiro. Como que eu vou ajudar o outro se eu não estiver bem? Exatamente, Né? Até no ano passado, na palestra que eu fiz, numa das escolas aqui, na Água Santa, eu fiz para os funcionários, professores, e eu fiz uma analogia da aviação, de como do dia a dia da tripulação, preparando um avião, recebendo os passageiros e levando isso para a sala de aula, falando para os professores. Então, quando nós na tripulação entramos no avião, a gente prepara o avião e depois recebemos os passageiros e aí nós observamos os passageiros. Estou falando aí, no caso, os comissários, né? Que legal. Então, nós temos todo mundo que está entrando, os passageiros. Por que os comissários ficam na porta? Porque eles têm um no meio e tem um na porta. Por quê? Sim. Uma das funções é observar o comportamento dos passageiros, né? Então, uns podem estar com medo, outros podem estar tristes. Tem gente que, por exemplo, está indo para o velório da mãe, por exemplo, né? Então, assim, ela não quer assento conforto, ela não quer água, ela não quer nada, ela quer só chegar. Quer ficar quieta. Então, assim, tem de tudo. Então, assim, esse olhar, essa observação, aí eu jogo para a sala de aula. O professor também, da mesma maneira, ela entra na sala de aula, prepara a sala de aula como se fosse preparar o avião e recebe os passageiros que seriam os alunos, né? E será que as professoras percebem o comportamento dos alunos? Pode ter aluno ali que está triste, criança que depois pode gerar problema depois que fecha a porta do avião e decola, aí não tem mais como correr. Então, você evita problemas antes disso. Né? Então, eu estou ilustrando essa questão da observação que você me falou. Né? Observar, e outra coisa, e com o hábito de todos os dias, no caso de professor, por exemplo, ou você, a gente que está em casa, que conhece as pessoas mais próximas, é importante observar, porque às vezes não é só num dia que ela pode te enganar no primeiro dia, mas Sim. com o tempo, você vai começar a reparar. Então, essa observação, essa máscara que as pessoas colocam às vezes para fazer bonito para alguém, chega uma hora que ela não aguenta mais fazer isso. Porque cansa e às vezes até sem querer ela escorrega em alguma coisa e passa uma informação, né, que vai mostrar que não está bem. Então, chamando a atenção, primeiro pela observação externa, que é importante, mas segundo, ela rebate nessa coisa que eu quero mostrar uma coisa que eu não sou. Né? Então, a questão de olhar para dentro, ela tem a ver com isso, que a gente falou no início. O choque da realidade, primeiro eu trabalho com a realidade e depois eu vou olhar para dentro, para ver se eu também não estou fazendo um esforço tão grande para o mundo externo. Aí eu estou me desgastando demais e uma hora eu não vou dar conta. E às vezes até fico doente. Né? E aí é engraçado porque como o convívio familiar está maior, você ainda tem filhos pequenos, mas você é a pessoa que sai muito de casa por causa das suas viagens. Claro, né? Claro. Mas aqui, como eu tenho filhos adolescentes, um adolescente e um jovem, o jovem que trabalha e faz faculdade, ele fica menos em casa. Entendi, exatamente. E agora a gente está o tempo inteiro.
É. E eu comecei a pensar, falei, gente, o que eu conheço de verdade? Alguns comportamentos, eles são o que eu sempre vi. Mas eu estou muito mais atenta. Muito mais atenta ao meu marido, muito mais atenta aos meus filhos, muito mais atenta a mim. Me dando o direito de, às vezes, ficar triste. Meu marido tem hábito de... Não adianta, né? Por causa de padaria, acorda 5 e pouco da manhã. Não tem jeito. Então o celular dele toca, ele sai, vai fazer a caminhada dele aqui perto. E tem dia que eu levanto. Tem dia que eu fico ainda na cama, faço as minhas orações. Tem dia que eu cochilo. Então eu tô me dando esse direito. Sim. Porque... Não, e acaba que no confinamento, né, você acaba ficando mais vulnerável, assim, como tudo é muito ali, naquele espaço, uma hora você extravasa, de alguma maneira, né? Às vezes você está segurando muito alguma coisa e não quer passar essa informação real, mas uma hora ela passa, né? Então ela nos deixa vulneráveis, o confinamento nos deixa vulneráveis a esse tipo de reação, né? Eu seguro, e uma hora o corpo reage e aí eu acabo extravasando. O pior é que às vezes você extravasa, às vezes xingando, né? Descontroladamente, né? Porque você guardou tanto, uma hora sai de qualquer jeito, né? E acaba às vezes afetando os outros. E agora a válvula de escape acaba sendo quem está perto. Não tem quem é da família. Porque não tem outro lugar, né? Como a grande maioria está em casa, vai ficar por aqui mesmo. Mas o que a gente pode, além dessa observação, eu gostei tanto disso que você falou do avião, tem alguma dica do que acontece ou de algum treinamento que vocês têm na aviação que você possa falar para as pessoas observarem mais nesse período de confinamento? Com relação à observação? Ou alguma dica do que vocês aprenderam e fazem lá e que pode... Uma das coisas que a aviação nos proporciona, assim, como treinamento, é a questão da resiliência, né? Esse é um fato importante que a gente tem que ter em função de surpresas que a gente pode ter durante o voo, né? Então, assim, a questão de algum problema, de alguma emergência, a questão de você sai daquele momento equilíbrio, né? Você sai do equilíbrio, entra num susto, vamos dizer assim, numa situação nova, onde aí eu tenho que trabalhar essa resiliência de tentar voltar ao meu equilíbrio para que eu possa tomar decisões importantes, né? Então, mas é isso, na aviação a gente vê isso de uma maneira muito díspare, assim, onde cada um, como cada indivíduo ele é um, né? É diferente, então a aviação, é claro, ela nos dá um treinamento geral, mas eu vejo que o que eu percebo? Cada um vai responder de uma maneira a uma emergência. Né? Não é porque só o piloto, porque é piloto, vai resolver tudo da melhor maneira. Não é assim. Depende. Por isso até que tem mais de um. Né? Para poder um pensar mais que o dois pensando ajuda a tomar a decisão melhor. Né? Então, assim, cada um, lembrando daquele ciclo que nós falamos, né, do sentir, pensar e agir, onde o pensar está ligado com a tomada de decisão, né? Então, quando eu tenho uma emergência, a primeira coisa que a própria aviação fala, calma. Né? Mas o que é o calma? Esse calma parece muito passivo, assim, como é que eu vou ter calma se o avião está pegando fogo? Um exemplo, né? Mas a calma para quem está tomando decisão, ou mesmo para quem está lá atrás, para que não gere uma confusão maior ainda, é que o fogo está lá, então a realidade é aquela. Leone? Oi? Leone? Pra mim sumiu. Cadê você? Oi, Leone. A Cris já me falou que caiu a energia. Caiu a energia aqui. Mas tudo bem, eu tô falando aqui. Então mas vamos a questão lá, de novo. deixa eu só virar aqui. Isso. Cada um é um e cada um responde de uma maneira esta emergência, né? E é claro que a tomada de decisão, ela vai depender um pouco, por exemplo, também das minhas experiências passadas. Cada um tem as suas experiências gravadas, né? Então, dependendo da emergência, cada um vai lembrar ou se remeter a algum passado aí que pode gerar uma resistência para alguma decisão, né? E a aviação leva a um outro ponto muito interessante, que é a tal da hierarquia. Então, existe o comandante, que é o que tem a decisão final,
Então a função maior dele ali, todos fazem a mesma coisa, mas pela experiência, ele é o que é mais apto, é o que vai dar a decisão final. Então ele é uma das pessoas, aí a gente pode comparar, inclusive, com os gestores, os diretores de empresa, né? Os cabeças. Quem toma a decisão final, ela tem que ter essa consciência, primeiro interna, né, de que ele toma a decisão final, mas é claro, tem que ouvir as pessoas e ao mesmo tempo ter o discernimento e a calma. Calma significa consciência de que as coisas estão controladas, porém eu preciso tomar atitudes, né? Eu não posso demorar para tomar atitude. E outra coisa, a tomada de decisão, ela também tem que ser, para a pessoa que toma a decisão, ela tem que tomar cuidado com a tal da culpa, né? Quanto mais eu tenho a tranquilidade e a consciência de que tudo que eu faço é o melhor que eu posso naquele momento, que nós já conversamos sobre isso, qualquer decisão que eu tomar vai ser a melhor que eu conseguir fazer naquele momento, né? Então, a culpa, se eu elimino essa informação, essa culpa, o peso da tomada, até para tomar a decisão eu tomo mais tranquilo, né? Então, a própria observação que nós falamos inicialmente, que é observar a situação, observar a realidade, que no caso a gente está falando de uma emergência, eu identifico ela, então eu tenho que identificar isso de uma maneira clara, para eu não entrar num procedimento, por exemplo, de outra falha, que não seja o fogo, por exemplo, né? Então eu preciso identificar primeiro o problema. Então eu identifico através da realidade. E a partir disso, eu começo a pensar estratégias para que eu possa agir, que é o terceiro item, né, com uma opção de que eu me realize, no sentido assim, favorável à minha intenção. E aí, Leone, me veio uma coisa à cabeça. Vamos supor que aconteceu uma turbulência, já que a gente está falando de aviação. Se eu estiver falando uma coisa idiota, você me perdoe e me corrija aí. Houve uma turbulência séria e por alguma situação aquilo te deixou preocupado com as consequências. Não aconteceu acidente nenhum, mas houve alguma preocupação. Se aquela turbulência repetir, aquele sentimento provavelmente volta. Como que você muda, ressignifica esse sentimento para que você tenha a atitude correta naquele momento? Então, aí na verdade eu acredito o seguinte, nós, assim, na nossa operação, pelo fato de acontecer o incidente, né, por exemplo, a turbulência eu passei e tive uma experiência complicada, é engraçado isso, porque nós, operacionalmente, se a gente tende isso a acontecer novamente, a gente está mais preparado. É o contrário. Nós não nos surpreendemos assim no sentido de não é um novo susto. É como se já tivesse um hábito de passar por aquilo várias vezes e aí aquilo ali eu vou só gerenciar de uma maneira diferente. Às vezes as decisões elas vão ser diferentes, né? Mas a questão assim do comportamento em relação à emergência, ela é meio que eu já estou habituado a isso. Então, assim, nós estamos habituados à turbulência. Então, por exemplo, se eu vou entrar numa turbulência se é prevista, eu tenho uma velocidade que eu vou reduzir o avião para aquele tipo de turbulência. Aquilo está no manual, né? Essa é parte técnica. Então, assim, agora é claro que a turbulência em si, ela vai variar de intensidade. Mas isso, na verdade, a gente está tão focado nos instrumentos, naquilo que está fazendo, que esse efeito físico de mal-estar, ele não vem. Mas pelo foco, a mente está focada nos instrumentos. E isso é uma outra coisa que é o que eu falo. Na minha palestra nas escolas, outro dia, a última que eu fiz, eu coloquei uma pista, uma imagem de uma pista, próxima à pista para pousar. E aí tem umas faixas brancas onde a gente tem que tocar a roda ali, né, para poder, porque ali eu me garante que eu vou conseguir frear o avião dentro da pista. E aí, nesse momento do pouso, é um momento que a gente está só focado nessa faixa. Eu estou trabalhando, pode estar ventando, balançando, eu tenho que ajustar o avião para colocar o avião naquela faixa. Então, assim, até o meu limite, claro, que se não der eu tenho que arremeter. Mas assim, eu estou falando isso porque o foco. Eu foco tanto naquela faixa, porque aí ali eu não lembro de mais nada. Eu não penso em casa, eu não penso na conta que eu vou pagar, eu não penso em nada. Eu estou completamente focado. Aí eu falo que é onde eu estou com o meu momento presente, eu estou no meu momento presente mais intenso. Você sabe então por que tem eu tô momentos... falando? Não, pode continuar. Pode continuar. Não, eu estou falando, tem momentos igual esse, que é o que dá pra gente a certeza de que, assim, quando eu foco realmente 100% naquele momento presente, eu não me preocupo com mais nada.
Entendeu? Eu estou focado naquilo, porque aquilo ali depende da minha vida, depende da vida de quem está lá atrás. Eu preciso pôr o avião naquele ponto, né? Porque senão pode causar um acidente. Então, isso quer dizer com o momento presente, a questão do foco, né? E aí do hábito de a gente sempre fazer isso todo dia. Então, independente do que aconteça, a gente está meio que habituado às intempéries. E aí a gente vai, com foco, regular para que a coisa dê certo. Tá, só duas coisas aqui. Antes de fazer meu comentário, a Dani que entrou aqui, a Dani trabalha com eventos. Dani, o Leone dá palestras e bem interessante, o Leone é piloto da Latam, piloto de voos internacionais, e ele faz analogias com o dia a dia, com o bem-estar, com questões dele ser piloto mesmo. Então, interessante para eventos, tá? Depois te passo o contato dele. Mas, Leone, eu te perguntei isso porque algumas pessoas que eu tenho conversado e eu percebi que alguns medos voltam nesse período de pandemia. Sim. Medos que sempre estiveram ali abafados ou que medos que a pessoa achou que já tinha superado e não superou. E aí, a sensação, como está muito incerto, vem medos antigos. Mas aí você disse uma coisa que me chamou a atenção. A incerteza talvez faça isso, mas no seu caso, por que isso não leva? Porque você tem a certeza do que você tem que focar. Você tem a certeza do seu momento presente. É isso? Exatamente. Mas a questão, assim, não é a certeza, assim, que... A certeza que a gente tem que ter nesse caso, a questão dos medos voltarem, é que eu tenho que ter a certeza e a consciência de que se eu focar no momento presente, a coisa muda. Né? Então, assim, se eu foco, por exemplo, se eu tenho o medo, nesse caso, ele volta por quê? Porque eu estou habituado a pensar em coisas negativas, por exemplo. Então, eu estou pensando lá na frente, depois da pandemia, o que vai acontecer, ninguém sabe. Mas eu estou focado nisso, é aquele negócio, a mente está ligada com o negativo, ou seja, com o drama, com o que pode acontecer. É uma ilusão, né? Então, se eu fico focado nisso, o meu cérebro está habituado a isso, a pensar nisso. Por que é tão difícil sair do medo nesse caso? Porque você está com o hábito de ficar com medo, de entrar nesse drama, nessa ilusão. Para poder sair disso, você tem que começar a fazer o contrário. Tentar arrumar estratégias, a questão do momento presente, valorizar as coisas que estão perto de você, lembrar coisas que você gosta, fazer coisas que você gosta, para que o seu foco ele mude de direção para as coisas mais positivas. E quanto mais você for fazendo isso, o hábito negativo diminui e o positivo aumenta. O medo vai diminuir também, porque o medo, na verdade, nada mais é que o foco no negativo. Por que ele volta? Porque ele é um hábito. Né? Então, se é um hábito, você está acostumada com isso. A mesma coisa que você está acostumado a acordar às 5 da manhã. Você não precisa de despertador, você acorda às 5. Né? Meu marido que o diga. Então se quem está habituado a viver com medo, ou seja, mas vive com medo porque está focado em coisas negativas, por exemplo, é um hábito. Se ela ficar parada, ela vai lembrar de coisas negativas. Porque é um hábito. O cérebro está acostumado com isso. Ela vai trazer as coisas negativas para ela. Porque ela está permitindo, escolhendo ficar nisso. Né? E se eu mudo o foco, eu consigo reverter isso aos poucos, é claro, mas reverter. E toda vez que o medo vem, que esse sentimento de mal-estar vem, é exatamente para te lembrar que você precisa mudar de foco. Né? Então, quando ele vem, ele é até uma dica, ó, veio, me deu um medo, opa, deixa eu pensar em alguma coisa positiva aqui, ou deixa eu ver o que eu estou fazendo de bom aqui, ou estou comendo um negócio gostoso, eu vou desfocar do negativo. E aí, esse medo vai diminuindo. E isso é real. Isso é real. Isso se a gente só questão de coragem de fazer esse exercício, né? E perceber a reação dele. Né? É muito legal isso. E ele é prático. Né? Agora, outra coisa, Mariela, que pode não funcionar, por exemplo, eu vou fazer o que o Leone falou. Veio negativo, eu vou fazer. Só que aquele negócio da mesma coisa de falar assim, pensar positivo, que não tem muito efeito, que é só aqui. Então, se veio a imagem negativa do medo e eu vou fazer o que o Leone faz, eu vou ver alguma coisa legal, mas se você realmente não vê isso, não acreditar nessa estratégia, ela não vai funcionar. Porque então, você tem que acreditar na estratégia. Né? Você tem que assumir ela como verdadeira. Não adianta nada eu fazer, por isso que eu falo, não tem receita. Se eu vou seguir a receita do Leone, não, toda vez que eu pensar em alguma coisa negativa, eu vou olhar numa coisa positiva aqui que está ao meu redor. Você pode fazer,
Mas se você não acreditar nisso, que isso vai funcionar, não vai ter efeito. Porque você não está liberando você está tendo uma crença limitadora ainda do medo, de que isso não funciona, né? É porque senão também eu vou transferir. Eu vou usar um exemplo ridículo de uma coisa que aconteceu aqui agora, mas já que você falou assim, vou comer tal coisa. Antes de entrar aqui, eu coloquei o pão de queijo para assar, minha filha acabou de tirar o pão de queijo. Que também, beleza. que também é lá de Araxá, tá? Não vai adiantar nada se eu ficar com medo e falar, não, tem que pensar numa coisa boa, algo que me lembra, que é um pão de queijo. Eu vou estar transferindo. Não vai funcionar. E outra coisa também, a questão do momento presente, usando o pão de queijo. Se você comer o pão de queijo aí, focado em outras coisas que você está fazendo, você vai comer, mas você não vai sentir o gosto dele direito. Você não vai perceber. Você não vai sentir, na verdade, o gosto você sente um pouco, mas eu digo assim, mas você não vai saborear. O pão de queijo não vai fazer diferença na sua sensação de bem-estar, né? Então isso que é o importante. Eu preciso comer as coisas, igual o pão de queijo, eu preferia esperar um pouco para eu comer, sentindo o sabor dele, para que ele faça uma diferença na minha sensação de bem-estar. É isso que eu estou falando de momento presente, né? Coisas do momento presente que me focam no momento presente, na coisa positiva, é o bem-estar. Então, se eu como alguma coisa gostosa, eu reparo nisso e isso vai me dar uma sensação legal. E aí, quando eu estou comendo, sentindo o sabor, eu não estou pensando em pandemia, eu não estou pensando lá na frente. Eu estou sentindo o gosto agora, né? E aí, se eu fizer em pequenas coisas, no meu dia a dia isso, eu vou estar melhor para cuidar da minha empresa, eu vou estar melhor para cuidar dos meus funcionários, eu vou estar melhor para cuidar da minha família. Exato. Que é essa a grande questão. É isso que tem me preocupado muito, sabe, Leone? Eu tenho começado a ver pessoas, eu sou uma das que eu não estou aguentando mais o WhatsApp. Sim. E conversando com outras pessoas esses dias, hoje, elas falam, Mariela, tem grupo que eu não olho mais. E é tanta notícia, tanta notícia, tanta notícia. Você acaba se envolvendo, né? E aí a questão também, igual você falou, até voltando um pouco na questão da procrastinação, aquela questão do planejamento das coisas para não procrastinar, uma das coisas é hierarquizar as coisas e fazer elas por partes, né? Nós comentamos sobre isso na TV. Então, que a gente faça, igual eu comentei, né? O momento presente ali, que ele seja planejado dentro do seu limite e que a gente faça ele por partes. Né? Porque ali, primeiro, por duas coisas. Porque se eu faço por partes, eu aproveito mais o sabor de cada parte. Né? Eu consigo viver ela de verdade. E segundo, que eu não atropelo as coisas. Né? Porque senão é a mesma coisa de eu comer assim, comer muito rápido e eu não sentir gosto de nada. Sim. Né? Então, que seja por partes. É a mesma coisa de eu ir para a Europa, né? Quando a gente é mais jovem, a gente vai para a Europa, vai visitar 13 países em 13 dias. Né? É um país por dia. Na verdade, no final, você não viu nada, né? Você não conheceu nada, né? Então, assim, o gostoso é, separa 2 países a cada 5 dias, assim, para que seja mais profundo, para que ele seja mais eficaz, né? Para o seu conhecimento e para o seu bem-estar. Então, se a gente trouxer isso dentro de tudo que a gente falou, porque tudo que a gente diz, oi Elisa, minha querida, lá de cá. Aí, vai para Capitólio quando tudo puder melhorar, né, Elisa? Vai lá para Escarpas, né? Claro. Quando a gente junta tudo que a gente conversou até hoje, alegria, tristeza, medo, procrastinação, amizade, lembranças, a gente sempre está falando de bem-estar e saúde mental, porque eu acredito que hoje o que a gente mais tem que focar, a gente tem que estar bem, a gente tem que se cuidar. Né? Voltando ao exemplo do avião, se caírem as máscaras, eu coloco em mim primeiro para depois colocar no outro. Outra coisa, Mariela, rapidinho, eu ouvi outro dia uma coisa, não sei se foi em uma live ou numa entrevista, que uma pessoa falou assim, eu não... parece que todo mundo tem que estar bem o tempo todo. Né? A questão de tem que... Só que, na verdade, não é isso. Né? O que a gente fala aqui, quando a gente fala que a pessoa tem que estar bem, é para aquela... Não sei. Eu vi alguma coisa dela ontem, pode até ser. Mas a questão, ela está certa. Agora, sim, a questão é o seguinte, depende de cada um. Depende de como eu estou disposto a encarar o negócio para que eu fique bem. Né? Tudo é escolha. Eu não tenho que, se eu não quiser procurar ajuda ou procurar ficar bem agora, tudo bem, é uma escolha sua, vai ter consequências, mas você tem todo o direito.
né? Agora, eu não preciso também pegar essa informação de que eu ouço, tem que fazer tal, ninguém tem que nada, né? Todo mundo tem um livre-arbítrio para escolher o que quer, né? Mas também é porque eu falo isso porque às vezes a pessoa ouve isso, tem que ficar bem e tal, e ela fica com raiva, porque é como se ela tivesse a obrigação, né? E Não, ela não tá depende de dando você. conta. Aí ela se sente pior ainda. Exatamente. Aí tem um julgamento que ela não... É a mesma coisa de falar assim, na outra tá fazendo curso online e eu não, né? Assim, aquele dia aconteceu, né? A Patrícia, acho que comentou. Foi a Paty. Então, é essa sensação de que muita gente está fazendo um monte de coisa e eu não estou fazendo nada, né? Então, vamos parar para olhar para você, para ver o que você está fazendo. Às vezes o não fazer nada, que é a pausa que nós falamos, ele é benéfico, né? Ele é necessário. Então, por isso que eu não preciso comparar com ninguém, porque eu preciso primeiro ver o meu nível de estresse, meu nível de atitude, de consciência, para a partir daí eu conseguir comparar com as pessoas. Eu tenho feito o seguinte, Leone, depois do almoço, ao invés de assistir televisão, eu venho para o meu computador e vou assistir o seriado. Eu assisto um episódio, 40 minutos, 40 e poucos minutos. Ali eu relaxo. Eu tô vendo o seriado que eu tô querendo terminar. São 7 temporadas, eu tô na segunda. Então, mas assim, eu tô pensando em outra coisa. Então, me relaxa. Coloquei 2 livros aqui do lado, que são do Mastermind, que a gente ganha quando faz, que é A Lei do Triunfo e A Arte de Lidar com as Pessoas. Deu um tempinho, cansei, eu paro, leio um pouco do livro, entendeu? Sim, porque aí eu vou fazendo essas coisas que me dão mais liberdade. Que me falam, peraí, deixa eu desconectar agora. Aí agora eu volto a pensar. Martinha, não deu tempo. Na hora eu não quis interromper o Leone quando você chegou. Ainda bem que você chegou. Outra coisa que eu fui fazer hoje. Eu nunca tinha feito um canvas junto com o Emílio. Emílio, para quem não sabe, é meu marido. Então, assim, graças a Deus o relacionamento tá ótimo, tá excelente. Mas tem coisas que pegam, né? E a gente até falou no Café na Cama que a gente fez sábado, que a gente optou por não trabalhar junto e permanecer casado. Porque a gente sabe do quanto os dois têm... um desgaste, né? Desnecessário. Então vamos permanecer casados. Só que tem um projeto que a gente está tirando a gaveta agora, com o estudo. A gente tem as ideias, a gente sabe o que vai fazer com o projeto, que é um projeto que já existia, parou e a gente está retomando. Aí, nosso filho que trabalha com startups falou assim, faz um canvas. Falei, vamos embora. E fui fazer isso hoje com o Emílio. Num primeiro momento, e depois as coisas vão se ajeitando. Ô, Martinha, não, Martinha, é porque eu não falo, eu não comento porque eu sinto sua falta, tô com saudade, Martinha. Mas é porque a Mariela, como ela já, né, ela conversou, ela comenta e tal, aí eu fico aqui observando, mas claro que eu tô com saudade. Sua, do Silvestre, dos meninos, tá? Pra todo mundo. Tia Lu também, tô com saudade dela. O pessoal tá ficando... Cara, tá todo mundo carente hoje, Martinho. Eu acho que tá todo mundo, mas já tá passando o tempo da pandemia. Falei, meu Deus, quanto tempo ainda a gente vai ficar? Na hora que a gente acha que vai passar a pandemia, que vai passar o confinamento, vai mais tempo de confinamento, acho que tá todo mundo assim. Tati, eu preciso te ligar, Tati, pra gente. Eu tenho que combinar com você da semana que vem. A Tati é a nutricionista, que é minha sobrinha, né? Que a gente faz as receitas. Sim. Mas aí, e a Tati conhece bem o tio que tem, ela sabe do que eu tô falando, né, Tati? Então, nós sentamos para colocar, eu falava uma coisa, aí o Emílio tá assim, não pensei desse jeito. Aí eu falei, o que você pensou? Aí na hora que ele falou, eu falei, Emílio, você pensou a mesma coisa que eu com outras palavras. Então tá chegando num ponto que tá todo mundo meio assim, ó. Igual eu brinquei aqui, tá todo mundo meio carente, tá todo mundo com nervo à flor da pele. Então a gente tem que ter a sabedoria, a gente tem que levar na brincadeira mais do que levava antes. A começar por nós mesmos. É fácil? Não é fácil. Mas tem que mudar o hábito, né? Se a gente se propõe a criar um clima melhor, então a gente tem a obrigação de criar esses ambientes. A gente tem a obrigação... O meu marido é o que brinca mais.
né? Ele e meu filho são os que mais brincam. Então, eles fazem essa parte. Eu e a Anabelle já é uma outra maneira de fazer. E assim, a engrenagem vai rodando. A Martinha tá falando lá que na casa dela tá igual. Eu acho que tá geral, né, Martinha? É. Eu acho que isso tá com todo mundo, porque já é muito tempo confinado. Vamos parar. Eu comecei a ficar em casa dia 18 de março, na parte da tarde. Eu já comentei em algumas lives, eu estava no meio do treinamento do Sebrae, que eu tô como facilitadora trainee. O Sebrae cancelou tudo e eu vim para casa. Então, desde o dia 18 de março, saindo para ir ao supermercado, e assim vai, né? Mas exatamente. a gente tem que se cuidar. E aí, a começar por cada um de nós, vamos ter sanidade mental, vamos estar bem, não descontar nem na comida e nem em ninguém, né? Mas que a gente se olhe. Mas que o pão de queijo está aqui me esperando, tá? E Mariela, uma questão só que tinha ficado, eu acho, só para complementar a questão da procrastinação que a gente falou terça-feira, é a questão que você falou, né, que é o próprio medo, né? Um dos pontos que nós não falamos da procrastinação é que o medo, às vezes por medo, eu procrastino por medo de não dar conta. A gente falou disso. Então, assim, isso aí é importante só frisar, porque o medo, ele atrapalha tanto, mas só que ele também é tão importante a gente tomar consciência disso, por isso que é a questão de voltar para a gente mesmo, entender isso, porque às vezes eu deixo de fazer um projeto, ou eu vou adiando ele até onde dá, por medo de fazer. Por medo, mas por se achar inferior, ou por achar que você não dá conta, ou por algum fracasso, vamos dizer, entre aspas, no passado, né, que te deu uma sensação de angústia. Então, toda vez que você vai pensar nesse projeto, te dá um aperto no peito que lembra aquilo. Então, isso vale não só para procrastinação, né, que quando a gente está falando de projetos, de realização, mas que para o nosso dia a dia também. Né? Nessa saída agora da pandemia, quando isso começar a voltar, muita gente vai estar com essa sensação, né, do medo de arriscar, do medo de fazer certas coisas, que vai evitar e prejudicar a realização de muita gente. Né? Leone, com quem que eu conversei? Bom, primeiro foi meu marido fazendo um comentário. A gente sabe da necessidade do empresário de abrir, né? A gente tem uma empresa, a gente tem uma padaria, sabe a dificuldade que todo mundo está passando, nós estamos passando. Já, infelizmente, tivemos que demitir pessoas, porque não houve outra forma. Mas há determinados nichos de comércio que vão abrir e não vão ter clientes. E aí, hoje, não lembro mais com quem eu conversei hoje, que citou isso. De pessoas que estavam fechadas, resolveram abrir e estão lá completamente perdidas. Porque, não, tem que abrir porque tem que entrar dinheiro. Mas não mudou o modelo de negócio e não tem cliente, porque as pessoas estão com medo. Então a gente tem que estar bem também, até para entender essa circunstância. Tudo está diferente. Para se reinventar, né? Tudo está diferente. Então, para se reinventar, essa é uma questão muito importante. Eu não posso ter esse medo, né? Ou ele vai me atrapalhar de me reinventar, muitas vezes, né? Porque eu tenho um projeto, mas dependendo da situação, desse medo de voltar ou de colocar esse projeto em prática, às vezes não só vai procrastinar, eu vou jogar ele para frente, mas às vezes eu preciso tomar uma decisão que é mais imediata para voltar a trabalhar, receber alguma coisa nesse momento após a pandemia, né, por necessidade mesmo, por subsistência, que se eu tiver com essa sensação do medo, ela vai evitar que eu faça isso, que eu tome atitude para que a coisa se realize. Né? Então, isso é importante. Pensar sobre isso. E mais do que nunca, essa é uma outra questão que nos leva, é uma emergencial, que nos leva a ir para entrar, né, na nossa mente, nas nossas sensações, nas nossas atitudes, tentar nos entender para que eu possa sair melhor, assim, no sentido mais forte, para que eu atinja um objetivo, pelo menos inicial, né, para que eu comece a retomar as minhas coisas, né, de uma maneira em que eu me sinta bem. Então é importante esse ponto para essa volta agora que daqui a pouco está para acontecer e para que a pessoa não fique perdida. Porque também voltar, é claro que muita gente vai voltar para algumas situações às vezes que nem gosta. Tudo bem, isso é um ponto. Agora,
ficar nisso com medo, ou às vezes nem conseguir fazer isso por medo, isso é que é o problema, né? Então, assim, às vezes eu vou me travar em casa por uma sensação que ela tá na minha cabeça porque eu tô me julgando tanto, ou julgando tanto assim que eu não vou dar conta se eu me arriscar ou se eu tomar essa atitude, que aí eu fico parado. E aí piora ainda mais a situação, né? Às vezes eu vou estar com o espaço aberto para fazer e eu não vou conseguir fazer por causa disso. Porque a gente faz aquilo que você já falou hoje, a gente faz o melhor com as ferramentas que a gente tem no momento. Ok, a gente está precisando de novas ferramentas, sim, mas a gente tem que entender que a gente consegue mais do que já fez até agora também. Claro. E inteligentes todos nós somos, né? Capacidade de reinventar todos nós temos. Agora, precisamos cuidar da gente. Porque sempre quando a gente está no fundo do poço, a gente sempre volta melhor, né? A gente nunca vai para aquele fundo igual. A gente sempre volta melhor, mais alto, né? Não é tão fundo. Por quê? Porque exatamente por causa da experiência e da consciência que o choque da realidade nos dá. Não, e isso é tão interessante porque quando eu fiz o Mastermind, eu falei aqui dos livros, quando eu fiz o Mastermind, não é das 17 leis, é de um outro momento do treinamento, fala que muitas vezes é necessário recuar. Se não me engano, é quando fala de preocupação e problema. Que faz essa diferenciação de preocupação e problema. E aí, quantas vezes a gente tem que olhar a situação e falar, opa, deixa eu voltar um pouquinho para trás. Quando eu volto para trás, eu me reorganizo para ir melhor para frente. E é exatamente a pausa, né? Esse voltar para trás é uma pausa. Eu me dou uma pausa para que eu me restabeleça, aí, né, sinta o que eu quero fazer, arrume as estratégias para que eu possa agir. Né? De novo, o ciclo de novo. Né? Então é importante isso, muito importante. Então, se a gente puder deixar, porque já tem quase 50 minutos, que nem parece. A luz voltou aqui, ainda bem. A Cris falou que vai chover pra caramba aí. Aqui choveu bem, tá chovendo bem aqui. Tá chovendo bem. Chovendo já? Já. Aqui tá escuro, bem escuro. Começou a escurecer mais cedo. Achei que ia chover, mas ainda não chegou aqui não. Vamos ver como que vai ficar. Mas se a gente puder pensar nisso agora, como a gente vai ter a nossa live agora só terça, que a gente possa pensar, e quem tá aqui ainda, nessa situação da gente cuidar da saúde mental, da gente cuidar do nosso bem-estar, de buscarmos estar mais atentos ao momento presente. Porque se a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir lidar melhor com as situações que estão próximas, né? Exatamente. E ter essa humildade de reconhecer todos os seus limites, entender sem julgamento. Né? O sem julgamento no início vai ser difícil, porque o julgamento vai vir, porque a gente tem esse hábito, então é normal. Né? Mas que a gente comece a praticar esse novo hábito, que é de julgar cada vez menos. Né? Então é melhor eu usar menos adjetivos, né? Ter esse hábito de usar menos adjetivos para eu julgar menos, para que eu sinta um pouco melhor, mais leve, para que eu possa responder à altura das minhas experiências de uma maneira em que eu me sinta bem. Ótimo. O que a gente pode falar terça-feira? A gente falou muito de uma coisa aqui hoje que foi limite. O que você acha da gente falar de limite na próxima semana? Ó, a Martinha aqui falando. Tá certo, Leone. A Ieda, meditação tem me ajudado muito. Eu ainda volto a falar, a minha yoga tem me ajudado também. Centrar aquele momento meu, tranco a porta, como eu tô fazendo pela TV, né? Tranco a porta do quarto, fico lá quietinha, faço a minha yoga. Também tem me ajudado muito. E cada um vai encontrar a sua maneira. Eu já citei aqui um filme que chama Quarto de Guerra. No Quarto de Guerra é um momento de oração. É um espaço que você tem só para você e ali você vai estar fazendo as suas orações. Eu vou ver se alguém vai abrir aqui, senão... porque o Emílio... Agora, durante as nossas lives, meu interfone resolveu tocar, né? Quer participar também? O Emílio teve uma reunião fora, hoje está chegando. Então que a gente vá criando... Oi, desculpa, cortou. Não, o limite é um bom tema, né? Aí terça-feira a gente fala sobre limite, então. Combinado? Tá bom, ótimo. Combinado. Beijo, obrigado. Beijo pra Cris. Tchau, obrigado. Tá bom. Fica com Deus aí e até semana que vem. Bom fim de semana pra todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.